Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nós vamos continuar tratando da programação assíncrona com C#. E nesta aula nós veremos o tipo de retorno task_t. Na aula anterior, nós vimos que os métodos marcados com o modificador async podem retornar um dos seguintes tipos de dados: task, task_t, value task_t e void. E nós vimos que o tipo de retorno task ele é usado em métodos assíncronos que não retornam valor. E vimos também que se o método retornar void, os chamadores desse método não podem esperá-lo usando o modificador await. Dessa forma, embora possam existir motivos válidos para retornar void de um método assíncrono, na grande maioria das vezes você deve retornar um task para que possa esperar pela execução da tarefa usando o modificador await. Então nessa aula nós veremos o tipo de retorno task_t. Esse tipo de retorno ele deve ser usado quando você precisar retornar alguma informação de um método assíncrono. Assim, um task_t ele representa uma tarefa a ser executada que pode estar em processamento, ou pode ter sido cancelada, que falhou por qualquer motivo ou que foi completada com sucesso. E neste caso, task_t vai conter o resultado da operação que poderá ser lida. Então, como exemplo de tipo de retorno, nós podemos ter um task de int que vai retornar um inteiro, um task de string que vai retornar string, um task de bool que vai retornar true ou false, um task de produto, onde produto aqui é um tipo personalizado que pode representar uma classe do seu domínio, um task de enumerable, de produto que representa aqui uma lista de produtos onde você vai iterar e assim por diante. Vamos ver agora um exemplo para ilustrar o uso do task_t. Suponha que você deseja obter dados de uma página na web e para isso você criou o método getHTML, que recebe uma URL e retorna uma string. Aqui nós usamos uma instância da classe HTTP_client que fornece uma classe base para enviar requisições HTTP e receber respostas HTTP de um recurso que nós identificamos através de uma URL. Essa classe ela possui um método getStringAsync. Observe o sufixo async, que indica, como você já deve ter percebido, que esse método é um método assíncrono. Esse método retorna uma task de string. E como o retorno é uma task, nós temos que usar o operador await para esperar que a tarefa seja processada. E também, porque eu estou retornando um task de string aqui, o await ele vai ler o resultado como uma string e vai armazenar aqui na minha variável HTML. Agora, para usar o await, eu tenho que indicar que o método é assíncrono, usando o modificador async. E como eu estou retornando uma string, eu tenho que sinalizar isso definindo o tipo de retorno como task de string. Assim, o meu método, a getHTML, passa a ser um método assíncrono, que vai retornar uma tarefa no futuro e terá como resultado uma string. Agora, para mim chamar esse método, eu tenho que usar o operador await. Então, eu vou dar um await getHTML e vou passar o URL aqui. E ao fazer isso, eu tenho que definir o método da onde eu estou chamando como assíncrono, que vai aguardar que uma tarefa seja concluída. Então, é assim que funciona. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o Visual Studio 2019, onde eu tenho aqui definido um método getHTML, usa uma instância de HTTP_client, usa o método getStringAsync, que está retornando, um task de string, e para isso eu tenho que usar o operador await. Se eu não usar o await aqui, ele vai me dar uma mensagem de erro, que ele não pode converter task de string para string. Então vamos retornar com o await. Como eu estou usando o await, eu tenho que usar o async. Se eu não usar o async aqui, eu vou ter uma mensagem de erro aqui, que o await só pode ser usado no método assíncrono. Então vamos retornar com o async aqui. E como eu estou esperando o retorno de uma string, se eu não definir aqui um retorno, eu tenho outra mensagem de erro. Porque task, ele não retorna nada. Ele só aguarda que a tarefa seja concluída. Então eu tenho que informar o tipo de retorno, que é uma string. E aqui, no método main, onde eu estou chamando, eu dou um await, porque esse método aqui vai me retornar uma tarefa no futuro, e como eu uso o await, eu tenho que dar um async e um task aqui. Então, executando o nosso projeto, eu vou informar aqui a URL http
www.macorati.net e ele inicia, obtém o resultado e retorna. Muito bem, então aqui eu estou retornando isso como uma string, é a string retornada que está sendo obtida aqui e está sendo exibida aqui. Ó. Eu exibi apenas 150 caracteres para não encher a tela do resultado. Agora, o tipo task de T, ele possui uma propriedade result do tipo T que obtém o valor do resultado de task. Então, para mostrar como ela funciona no nosso exemplo, nós podemos fazer o seguinte, nós podemos acessar o resultado retornado pelo método getHTML referenciando explicitamente a propriedade result. Por exemplo, nós podemos fazer assim, ó. Eu tenho meu método assíncrono, então eu dou um getHTML passando a URL e aqui, ó, eu aguardo o retorno como uma task de string. Então aqui eu estou chamando o método getHTML e obtendo o retorno como uma task de string. E a seguir eu utilizo o await para aguardar a tarefa. E para obter o resultado como uma string, eu posso usar a propriedade result. E aí exibo o resultado. Então vamos ver isso na prática. Eu vou abrir aqui o meu projeto, vou pará-lo aqui e aqui, ó, eu vou comentar esse código aqui, ó. E ao invés disso, eu vou chamar um método getHTML, vou aguardar uma string, um task de string, aí eu vou dar um await aqui na minha tarefa e vou armazenar o resultado usando a propriedade result na minha tarefa. Então, essa propriedade, ela está obtendo o valor do retorno do tipo task de string e armazenando como uma string no resultado. E se eu executar, eu vou obter o mesmo resultado. http://www.macorati.net. Vou dar um enter, percebeu? O mesmo resultado. Então, concluindo, nós podemos dizer que a única maneira de retornar dados de um método assíncrono é usando um task de T, aonde T ele pode ser um tipo de valor, como um int ou um bool, ou qualquer tipo de referência, incluindo coleções, arrays ou a sua própria classe personalizada. E se você quiser retornar várias variáveis de um método assíncrono, você pode definir uma classe que vai conter tudo o que você precisa e retornar uma instância dessa classe, ou pode retornar uma tupla. No nosso exemplo, vamos alterar o código do método getHTML para a seguinte forma. Agora eu estou retornando uma tupla, ó, task bool string. Eu mudei o nome e aqui todos os tipos de retorno eu tive que mudar porque agora eu estou retornando uma tupla. Então no nosso código ficaria assim, olha. Eu vou copiar e colar um método aqui embaixo. O método não mudou nada, só mudei o nome dele e naturalmente, né, agora eu estou trabalhando com tuplas. Então eu estou retornando um false, porque é um bool string, né? Então no caso, se for null, ele vai me retornar false e null. Caso contrário, ele vai me retornar true e vai me retornar o resultado HTML. E para mim obter isso aqui, eu vou comentar esse código aqui, basta eu fazer assim, olha. Eu venho aqui e faço assim, ó. Tá aqui a minha tupla, tá aqui a minha chamada do método await. Aqui eu vou colocar HTML. Então a minha tupla ela retorna um boolean e o resultado. Se retornar true, eu vou exibir o resultado. Então se eu executar, o meu resultado final vai ser o mesmo, ó. http://www.uol.com.br. Pronto, tivemos assim o mesmo resultado. Então na próxima semana nós veremos para que servem e como usar os tipos de retorno value task e value task de T.